Olá, alunos da EJA oitava etapa, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para a presente aula. Estamos na aula de número 21, onde nós iremos tratar da nossa revisão e avaliação, e nós vamos começar com o conteúdo da nossa aula de revisão. Turma, antes de começar essa aula de revisão, eu quero destacar 2 pontos aqui com vocês. Primeiro ponto é que esta aula de revisão ela vai abarcar conteúdos das 3 unidades que nós tivemos aqui do componente de Geografia, certo? Outro ponto importante é que todos os conteúdos que vocês irão ver durante esta aula de revisão, eles estarão presentes na avaliação de vocês. Portanto, fiquem atentos, façam as anotações de vocês para que vocês possam fazer uma prova exitosa. Feito esse esclarecimento, eu começo com um primeiro conteúdo que vai ser detalhado aqui durante esta aula, que é basicamente a leitura e elaboração de mapas. Então, a gente vai buscar entender como os mapas são elaborados, qual ciência é responsável pela elaboração dos mapas, vamos entender também o processo de leitura e interpretação dos mapas, dos gráficos, dos croquis e outras formas de representação que a gente tem para fazer a análise das informações geográficas de uma forma geral. E eu gostaria de destacar para vocês, nesse momento, a definição do que é cartografia e para que a cartografia ela serve. Acompanhe aqui comigo. A cartografia ela é a ciência responsável por estudar, elaborar e interpretar representações gráficas da superfície terrestre. O objetivo da cartografia é transformar informações sobre o espaço em mapas, em cartas, em croquis e outras formas que a gente tem também de representar os fenômenos que estão no espaço. Um dos principais produtos da cartografia são os mapas, e a gente vai entender melhor o que são esses mapas. Acompanhe aqui comigo. Então, o mapa ele é uma representação plana. Ele está numa superfície plana e em um plano bidimensional. E ele é uma representação reduzida, né? Como vocês sabem, olha, o nosso planeta, ele não é desse tamanho aqui, ele é bem maior. Então, o mapa, ele faz, através da escala, uma redução da realidade para que a gente possa representar, por exemplo, o mundo em um mapa como esse que vocês estão vendo aqui. E é também uma representação organizada dos fenômenos que estão na superfície terrestre, ou em uma área específica, um continente, uma região, por exemplo, certo? Prosseguindo, a gente observa que o mapa ele utiliza a escala, que é o que permite essa redução do tamanho real para o tamanho que está sendo representado no nosso mapa, né? Ele também possui ali símbolos, e legendas para mostrar ali a localização, a distribuição, as relações também entre os fenômenos ou elementos naturais e humanos de uma forma geral. Bem, para a gente elaborar os mapas, a gente precisa de algumas técnicas. Essas técnicas nós chamamos de projeções cartográficas. E essas projeções cartográficas, que são essas técnicas para a gente elaborar os nossos mapas, elas permitem que a gente faça o seguinte: tire a Terra de um plano tridimensional e de um formato geóidico e coloque em uma superfície plana, para se transformar em mapa, né? E um plano bidimensional. Quem permite essa transposição são as projeções cartográficas. Acompanhe comigo aqui a definição de projeções cartográficas. Então, a gente considera as projeções cartográficas como sendo ali as técnicas que nós utilizamos para representar a superfície curva da Terra em um plano. Como eu falei para vocês, a Terra ela está num plano tridimensional, e é uma geóide, é uma esfera ali com os polos achatados. E quando a gente produz os mapas, a gente coloca esse planeta em um plano bidimensional e em uma superfície plana. E o que permite que a gente faça isso são as projeções cartográficas. Mas as projeções cartográficas, elas não são perfeitas. Nesse processo de transposição da Terra, que é uma geóide que está num plano tridimensional, né, para um plano
bidimensional e para uma superfície plana, a gente vai tendo ali as distorções. E essas distorções, elas podem ser na forma das áreas representadas, o contorno dos continentes, por exemplo, pode sofrer alteração, pode ser na área, algumas regiões podem parecer maiores do que realmente elas são, ou nas distâncias entre um ponto e outro. Professor, se não tem nenhuma projeção perfeita, que projeção eu utilizo? Eu utilizo a projeção que melhor atende à minha necessidade, que melhor vai representar aquilo que eu desejo trazer para o meu mapa, né? E aí a gente chega nos tipos de projeções. Nós temos 3 tipos de projeções principais, né? As projeções cilíndricas, as projeções cônicas, as projeções plana, que também podem ser denominadas de polar ou azimutal. Então, esses são os 3 tipos de projeções cartográficas que a gente tem, certo? Bem, e eu escolho essas projeções cartográficas de acordo com o que eu quero representar. Se eu quero fazer um mapa do mundo, o mais indicado é que eu escolha a projeção cilíndrica. Se eu quero representar um hemisfério da Terra, norte ou sul, eu escolho a projeção cônica. Se eu quero representar um ponto específico do planeta, eu escolho a projeção plana, polar ou azimutal, certo? Bem, quero caracterizar aqui com vocês cada tipo de projeção cartográfica. Vou começar aqui com a projeção cilíndrica, que está aqui já destacada aqui para a gente. A projeção cilíndrica, ela envolve a superfície terrestre, que é projetada dentro de um cilindro. Então, a superfície do planeta é projetada a partir de uma estrutura cilíndrica que vai envolver o globo terrestre. E quando a gente desenrola essa superfície cilíndrica, ela se transforma em um retângulo e dentro desse retângulo a gente tem ali o nosso mapa. Professor, não consegui entender. Acompanhe aqui a imagem comigo. Estão vendo aqui a Terra envolvida por uma estrutura cilíndrica, bem aqui. E aqui a gente tem, ao desenrolar o cilindro, nós temos o mapa do planeta sendo representado. Essa região aqui em verde, olha, é a região que tangencia a superfície terrestre. Aqui, a forma, o tamanho dos continentes serão preservados, certo? Ficarão como realmente eles são. Se eu for para o sul ou para o norte, a gente vai tendo distorções. As regiões vão ficando maiores do que realmente são. É o que acontece com a projeção de Mercator, por exemplo, onde o continente europeu aparece bem maior do que ele realmente é. Outro ponto importante, as projeções cilíndricas podem ser de 3 tipos. A projeção de Mercator, que eu mencionei ainda há pouco para vocês, a de Peter e a projeção de Robson. Temos também as projeções cônicas, acompanhe aqui comigo. E na projeção cônica, a gente tem um cone envolvendo ali a superfície da Terra, e ao abrir esse cone, você tem uma estrutura que parece um leque, e nessa estrutura é que o planeta, é que a representação ela é feita. Acompanhe aqui a imagem comigo. Olha, temos aqui a imagem, você observa que o planeta está envolvido ali por uma estrutura cônica, e quando você abre, você tem aí essa espécie de leque, e nessa espécie de leque está a projeção, né? Está a superfície projetada. Nessa área aqui em verde, olha, que está tocando ali, é a área onde a forma e o tamanho dos continentes, das áreas, né, representadas, serão preservadas, certo? Essas são as áreas de média latitude. Destaco também que a projeção cônica só consegue representar um dos hemisférios. Você tem que escolher ou o hemisfério norte ou o hemisfério sul. Chegamos às projeções plana, que também podem ser denominadas de polar ou azimutal. E nesse caso, a projeção do planeta ela é projetada sobre um plano que toca a esfera, um ponto da esfera. Pode ser um dos polos, norte ou sul, pode ser o centro do planeta, que são as 2 regiões mais comuns. Olha como fica aqui quando a gente observa a nossa imagem. A gente observa que aonde a gente toca, onde a superfície plana toca o planeta, que é essa área em verde, é a região que vai ser representada de forma mais próxima à realidade, tanto na forma como no tamanho, por exemplo, certo? A partir que eu vou me distanciando desse ponto, eu vou tendo ali as distorções. Na imagem mais à frente, a gente tem a Antártida no centro da projeção, muito provavelmente a superfície plana tocou o Polo Sul, que é onde está a Antártida, né? Essa é a área preservada, e conforme eu vou me distanciando da Antártida, eu vou tendo ali mais distorções, na forma e no tamanho das áreas representadas. Até aqui tudo bem?
A partir desse momento, a gente vai aprender a fazer a leitura e a interpretação dos mapas através dos elementos que o mapa apresenta. Acompanhe aqui comigo. Destaco para vocês que o mapa ele tem 6 elementos principais, né, que ajudam na leitura e na interpretação das informações contidas no mapa. Então, nós temos aqui como elementos do mapa o título, a legenda, a escala, a fonte, orientação e também a projeção. Esses elementos eles estão destacados aqui e eu quero mostrar para vocês e reforçar novamente quais são esses elementos. Acompanhe aqui comigo. Então, eu tenho aqui como elementos básicos do mapa o título, legenda, escala, fonte, orientação e projeção. E a gente vai encontrar esses elementos no nosso mapa e vamos entender também o significado de cada um deles. Vamos começar com o título. Acompanhe aqui comigo. O título ele revela o assunto do mapa. Se eu quero saber do que o mapa está falando, eu vou verificar o título. É lá que está o assunto do mapa. Às vezes, a gente pode ter um título acompanhado de um subtítulo. Exemplo, hidrografia do Brasil, : Bacia hidrográfica do Amazonas. Então, bacia hidrográfica do Amazonas seria ali um subtítulo, certo? Nesse mapa, que é o nosso modelo, a gente vai encontrar o título dele, que eu vou destacar aqui com vocês. Acompanhe aqui comigo. Olha, então nós temos aqui o título do mapa, que normalmente aparece no canto superior do nosso mapa, na parte superior do mapa, no canto direito ou esquerdo ou centralizado. O nosso mapa aqui, ele tem como título taxa de mortalidade em 2016. Então, esse mapa ele vai falar de taxa de mortalidade no ano de 2016. Nós temos também a legenda. Acompanhe aqui comigo o que é a legenda. A legenda ela indica ali qual o tema. Ela indica ali, o significado dos símbolos empregados nos mapas. Então, se você quer saber o que significam as cores, toda a simbologia do mapa, você tem que vir aqui na legenda. Esses símbolos, eles podem ser as cores, como é o caso do nosso mapa, pode ser também linhas contínuas, pode ser linhas pontilhadas, dentre outras formas. Nesse caso aqui, a gente tem as cores, trazendo ali o significado das informações do nosso mapa. E eu destaco para vocês aqui a legenda desse mapa que nós estamos analisando. O nosso mapa aqui, ele trata de taxa de mortalidade. E a nossa legenda marca a taxa bruta de mortalidade. Essas cores que estão aqui no nosso mapa, olha, elas representam ali a taxa bruta de mortalidade. Então, quanto os países pintados ali em um tom clarinho, né, são aqueles países que têm menos de 4% de taxa bruta de mortalidade. Conforme esse tom de lilás vai escurecendo, como esse aqui embaixo, que já está perto do roxo, a taxa bruta de mortalidade ela vai aumentando. Os países que estão pintados nesse tom de lilás, quase roxo, apresentam ali mais de 12% de taxa bruta de mortalidade. É o caso de alguns países lá do continente africano. Tudo bem? Chegamos à escala. Acompanhem comigo a definição de escala. A escala ela indica quantas vezes a superfície real foi reduzida para caber ali na representação, para caber ali dentro do mapa, por assim dizer. Tá certo? Ela pode ser, a escala pode ser gráfica, mas também pode ser numérica. Como é a escala numérica, professor? É assim, olha, 1 para 5 milhões. Isso daqui seria uma escala numérica, tá bom? E a gente vai conhecer a escala gráfica porque ela está presente aqui no nosso mapa modelo. Acompanhe aqui comigo, olha. Então, no nosso mapa, a escala ela aparece aqui na parte inferior do nosso mapa, tá certo? Então, normalmente a escala está numa parte inferior do mapa, ou centralizada, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. E aqui a gente tem a nossa escala gráfica, que aparece aqui nesse mapa. Prosseguindo, a gente vai verificar a fonte. Acompanhe aqui comigo. A fonte indica de onde as informações foram retiradas para eu elaborar o meu mapa. Pode ser, por exemplo, de um instituto, como, por exemplo, o IBGE, que é responsável ali por elaborar diversos mapas a partir dos levantamentos que ele faz. E aqui eu tenho a fonte destacada para vocês. Também é comum encontrar a fonte do mapa na parte inferior, ou centralizada, como é o caso desta aqui, ou no canto direito ou esquerdo do mapa. Chegamos à orientação e a gente vai verificar o que é essa orientação. A orientação ela indica ali a posição do norte geográfico,
e, consequentemente, os demais pontos cardeais. Ela pode ser representada por uma seta indicando o norte, como aqui no nosso mapa, né? Ou pela rosa dos ventos também. Como eu já falei para vocês, o nosso mapa, a orientação, ela se dá a partir de uma seta. E eu quero destacar aqui para vocês aonde está a nossa seta. Olha, ela está bem aqui e destacada ali, ali mais distante. Então, isso que marca a nossa orientação, o indicativo do norte através dessa seta com a letra N em cima. E chegamos à projeção. A projeção indica ali qual foi a projeção cartográfica que nós utilizamos para elaborar o nosso mapa, né? E nesse caso aqui, a gente já tem a projeção de Eckert, que aparece aqui, que é um tipo de projeção cilíndrica, certo? Bem, prosseguindo, a gente vai mudar um pouco de assunto e nós vamos tratar de mudanças climáticas e aquecimento global, e a gente vai entender a relação entre mudanças climáticas e aquecimento global. Acompanhe aqui comigo. Bem, o aquecimento global, ele seria ali o aumento da temperatura média da Terra, certo? E esse aquecimento provoca as mudanças climáticas. Então, a gente tem o aquecimento global do planeta, esse aquecimento global provoca as mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas provocam a ocorrência de fenômenos extremos, como secas severas, cheias mais severas. O principal causador dessas mudanças climáticas, do aquecimento global, e consequentemente das mudanças climáticas, são a emissão ali dos gases do efeito estufa pela atividade humana. Falando em efeito estufa, olha só, a gente precisa entender um pouco sobre o que é o efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Portanto, ele acontece independentemente da ação humana, mas o homem ele tem intensificado ali a quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera, tá? Destaco também para vocês que o efeito estufa é de fundamental importância para garantir a temperatura ali adequada, tanto para o aparecimento da vida no planeta, como também da manutenção da vida aqui no nosso planeta. Graças ao efeito estufa, nós temos média de temperatura no nosso planeta que giram em torno de 15 graus Celsius. Se a gente não tivesse o efeito estufa, a média de temperatura do nosso planeta seria de menos 18 graus Celsius. Então, as temperaturas seriam bem baixas, certo? E a gente vai verificar, através dessa imagem, como é que o efeito estufa ele funciona. Acompanhe aqui comigo a imagem. O efeito estufa, ele acontece da seguinte forma. O Sol manda radiação para o nosso planeta, parte dessa radiação não entra na nossa atmosfera, ela é refletida para o espaço. A parte da radiação que entra atinge a superfície aqui, as montanhas, os oceanos, as florestas. Esses corpos que estão aqui, eles absorvem essa radiação solar, transformam em energia infravermelha, que é o calor, e isso aquece o nosso ar atmosférico. Uma parte desse calor sai para o espaço, mas a maior parte fica aqui retida, olha, graças à camada dos gases do efeito estufa, que prende esse calor aqui, permitindo que a gente tenha ali o nosso planeta mais aquecido. Até aí tudo bem, não tem problema algum, o efeito estufa é muito bom para o nosso planeta. Qual o problema, professor? É quando a gente tem o aumento dos gases do efeito estufa, que pode levar ali ao aquecimento do planeta, pode levar às mudanças climáticas e todos os seus impactos, tá? Bem, tendo aqui os gases, né, do efeito estufa, e eu quero destacar para vocês quais são. Dióxido de carbono, vindo ali da queima de combustíveis fósseis, o metano, que vem ali da criação de gado, o óxido nitroso, que vem ali do uso de fertilizantes, queima de biomassa. Temos também os gases fluorados, que vem ali, em especial, do uso em refrigeradores, e o vapor d'água, que pode, somado a esses gases, né, contribuir para aumentar a quantidade de gases ali do efeito estufa na camada de ozônio. Tem um vídeo que explica bem aqui o que é o aquecimento global, a relação com as mudanças climáticas e efeito estufa. Acompanhe aqui comigo. Você sabe qual a relação entre efeito estufa e aquecimento global? O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida o suficiente para a vida. Ele ocorre quando gases presentes na atmosfera, como CO2 e metano, retêm parte do calor do Sol, impedindo que ele escape totalmente para o espaço. O problema surge quando a quantidade de gases do efeito estufa aumenta demais.
principalmente por causa das atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis, desmatamento e atividades industriais. Esse excesso de gases faz com que mais calor fique preso na atmosfera, provocando o chamado aquecimento global, o aumento da temperatura média do planeta. Esse aquecimento desencadeia as mudanças climáticas como secas, enchentes, derretimento de geleiras e eventos extremos cada vez mais frequentes. Ou seja, o efeito estufa em equilíbrio é essencial, mas quando intensificado, é a principal causa do aquecimento global e de seus impactos no planeta. Deu para compreender melhor um pouco, né, sobre mudanças climáticas, sobre efeito estufa, sobre aquecimento global, e agora nós vamos falar de recursos energéticos. Acompanhe aqui comigo. A gente costuma dizer que recursos energéticos são quaisquer recursos ali naturais que podem ser usados para produzir energia de uma forma geral, como insumos utilizados para gerar eletricidade, criar calor, dentre outros. E aí a gente chega na matriz energética. A matriz energética é o parque de fontes de energia utilizados ali para atender às demandas de uma sociedade. Pode ser um país, por exemplo. Existe diferença entre matriz energética e matriz elétrica. Matriz energética reúne ali todas as fontes de energia de um país, por exemplo. A matriz elétrica, ela reúne apenas as fontes de energia utilizadas para gerar energia elétrica. Isso é a matriz elétrica, tá bom? A matriz energética envolve ali todas as fontes de energia de uma forma geral. Matriz energética. E a gente chega às fontes renováveis e não renováveis, né? Fontes renováveis são aquelas que a natureza ou o homem pode repor de uma forma rápida na natureza, né? E as não renováveis, a natureza vai levar milhares de anos para repor e o homem também não consegue repor essas fontes consideradas não renováveis, certo? Tenho aqui um exemplo que vai ajudar a gente a compreender melhor. Energias renováveis, aquelas que podem ser repostas de uma forma mais rápida, como a hidráulica, que é renovada a partir do ciclo hidrológico, né? Não renováveis, petróleo, por exemplo, que o homem não consegue recriar e a natureza ela leva ali milhares de anos para produzir esse petróleo. Bem, esses foram os destaques da nossa aula de revisão e a gente vai ficando por aqui.